Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor William. Nós estamos trabalhando aqui o conteúdo de física, né? E essa atividade de hoje é a correção da aula da primeira semana, tá certo? Então a gente tem aí a correção que é do dia 25/1 a dia 5/2. E o nosso conteúdo é termometria. Então a gente espera que vocês possam compreender o funcionamento dos termômetros, bem como a relação entre as escalas, tá certo? Então eu coloquei no plano de estudo de vocês, assistiram alguns vídeos, coloquei 2 vídeos aí. E aí a gente tem uma breve parte teórica sobre a temperatura, né? Fala um pouquinho da termologia, que é o ramo da física que estuda os fenômenos ao aquecimento ou resfriamento, mudança de estado de corpos, né, que recebem ou cedem energia. Temperatura é a grandeza que permite a comparação entre os estados térmicos dos sistemas. Isso a gente precisa entender, né? Então essa temperatura ela pode ser associada ao movimento de agitação das partículas de um sistema, tá? Então a gente tem uma abordagem aqui sobre equilíbrio térmico, a gente tem a lei zero da termodinâmica, a medição da temperatura, a escalas termométricas também, né? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. E aqui a gente tem um pouquinho sobre a conversão entre essas escalas, né? Então, antes da gente iniciar aqui, a gente começa com a nossa correção. Mas antes da nossa correção aqui, é importante que a gente compreenda, né, as formulazinhas que a gente tem para a conversão dessas escalas, né? Então, ok. De imediato, a gente observa que nós temos aqui para converter Celsius em Fahrenheit, vou colocar aqui Celsius para Fahrenheit. Celsius para Fahrenheit, a gente tem aí essa formulazinha aqui, ó. Celsius é igual a 5 vezes, vou colocar um vezes aqui. Aqui dentro a gente tem o grau Fahrenheit menos 160. Tudo isso dividido por 9, tá certo? Aqui você consegue converter qualquer temperatura. Professor, mas eu tenho a Fahrenheit. Então joga aí que você vai encontrar o Celsius. Professor, mas eu tenho Celsius. Então joga que você vai encontrar a Fahrenheit, tá certo? Então a fórmula serve para ambas as duas temperaturas. E também a gente tem, né, aqui para a gente transferir Celsius para Kelvin ou Kelvin para Celsius, a gente pode fazer o uso dessa temperatura aqui, né? Vou colocar aqui, ó, Celsius para Kelvin, né? Então, Celsius para Kelvin, você pode utilizar, ó, temperatura é igual a Celsius, né? Vou colocar um sinal de igual aqui, mais 273, tá certo? E daí você encontra, mas e de Kelvin para Celsius? Uai, se de Celsius para Kelvin é mais, então de Kelvin para Celsius, né? Vou colocar aqui Kelvin para Celsius, é só eu substituir, vai ficar a temperatura é igual a Celsius menos 273. 73, né? Deixa eu consertar isso aí, deixa eu pegar a borracha aqui em cima e consertar aí a nossa parada. 200 e consertar aqui. A gente apanha um pouquinho, né? Colocou aqui uma mesinha digitalizadora, tive que fazer adequação, mas a gente vai acostumando. Então vou colocar aqui então 73. Pronto, né? Então a gente já tem aí a nossa noção de escala. Então tá, beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai responder os exercícios, né? Então o primeiro exercício que a gente tem aí, vamos dar uma analisada nele. Vamos olhar ele direitinho. Fala o seguinte: um estudante de física resolveu criar uma nova escala termométrica. O cara ousado, hein? Construiu uma nova escala termométrica. E ele chamou essa escala de escala nova, né? Ou simplesmente escala N, né? Tá lá o N. Para isso, o estudante
usou pontos fixos de referência da água e o ponto de fusão do gelo, e colocou aqui o ponto de fusão do gelo 0, correspondendo ao mínimo 25 Celsius, só que o dele é Newton, né, é nova, né? E aqui a 100 graus Celsius. Então ele colocou 25 graus Celsius, correspondia aí a 0 na escala Newton, né? Na escala nova, perdão. Então aqui eu tenho 125N, eu tiro todos esses dados aqui, de 55 graus Celsius na escala N. Então aí, o que eu vou fazer? Para mim resolver essa questão, primeiro eu tenho que entender o que? Primeiro, vou olhar lá, 0 equivale a quê? Vou colocar aqui 0 equivale a quem? 0 equivale a 25 newtons, né? Na escala que o cara criou. Então vou colocar aqui 25N. Beleza. E 100? Olha lá, o 100 equivale a quê? Vamos olhar ali. 100 equivale a 175N, não é? Então o que eu entendo? Que qualquer ponto no meio desse intervalo terá um correspondente proporcional dentro da outra escala. Como assim, professor? Vamos olhar aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, x menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a 55, que está na escala aí, né? 55 menos 25, tudo isso sobre 175 menos 25. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou resolver esses intervalos aqui, né? Vou resolver isso aqui, vou resolver isso daqui também e vou jogar isso dentro de uma regrinha de 3, né? Deixa eu colocar uma divisão aqui para a gente não fazer bagunça. Então lá, x menos 0, x, né? Vou colocar aqui, x. 100 menos 0, 100. É igual 55 menos 25, 30. E agora eu tenho o que? 175 menos 25, eu tenho 150. Ok. O que eu faço aqui agora, galerinha? A gente vai lembrar lá do oitavo ano, onde a gente fazia aquelas regrinhas de 3, né? Eu pegava aqui, ó, o termo, ó, 100 multiplica por 30, x multiplica por 150. E aí agora vamos achar isso aqui. 150 vezes x, 150 x é igual 100 vezes 30 é igual a 3.000, né? Beleza. E agora vou colocar x é igual a 3.000 sobre 150. Por que isso acontece? O 150 passa para cá, ó, dividindo, porque a divisão e a multiplicação são operações inversas, não é? Então beleza, eu tenho aqui, eu posso cortar aqui o 0, ó, cortei. Então eu tenho o que? 300 por 15, então x é igual a 20. 20 o que? Ele está perguntando que qual escala que ele pergunta aqui, na escala Celsius, então é 20 Celsius. Aí a gente vem aqui e marca a nossa opção, ó, 20. Tranquilo? Tranquilo. Então a gente vai para o próximo exercício. Vamos analisar o próximo exercício. O próximo exercício diz assim, ó, Maria usou um livro de receita para fazer um bolo de fubá. Mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. Aí o que ela pede, o que ela fala para nós? A receita diz que o bolo deve ser levado ao forno a uma temperatura de 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Aí ele fala para nós, qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita. Então vamos analisar lá o que a Maria tem que fazer. Primeiro, eu vou pegar uma das fórmulas que a gente tem lá, que eu ensinei lá em cima, né, de conversão das unidades. Então eu posso pegar aqui, ó, o que eu quero? Em graus Celsius. Então, se é em graus Celsius, eu vou ter que utilizar a formulazinha para fazer a transformação. Então, Celsius é igual a 5 vezes os Fahrenheit menos 160
Aí eu fecho aqui, né? Sobre 9. Beleza. Agora o que que eu tenho? Se você quiser fazer isso aqui, ó, multiplicar isso aqui antes, ó, não tem problema, você pode ficar a seu critério. Então o que que eu vou colocar aqui, ó? Celsius é igual a 5 vezes vezes quem? 392, não é? 392 menos 160 sobre 9. Então, 5 vezes 360 dá 1960. Então, vou colocar aqui, ó. Vamos subir isso aqui. 1960 sobre 9. Aí não posso esquecer, né? Porque eu só multipliquei aqui, ó. Né? Então, tem menos ainda, menos 160. Então, isso aqui é igual a 1800 dividido por 9, né? Então, a temperatura em graus Celsius que Maria deve assar o bolo é 1800 dividido por 9, que é igual a 200 graus Celsius. Tá certo? Então tá. Pessoal, vocês vão desculpando aí, é porque pegamos essa canetinha agora, pegamos essa mesinha, né? Comprei essa mesinha, adquiri ela agora, e a gente ainda não tem um treino assim para fazer as coisas bem bonitinho, né? Mas devagarzinho a gente vai organizando. Quem quiser fazer o printzinho aí e tal, anotar. Vamos para o próximo exercício. Olha, a preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada em alguns dias do verão de 2009. A temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. Então vou marcar aqui. O valor dessa temperatura na escala Kelvin é... Galera, isso aqui é muito fácil, né? A gente pode pegar aqui, ó. Vamos organizar. A gente tem a formulazinha lá do início, ó. Temperatura em Kelvin é igual... O que que a gente tem? Celsius, né? Que é o grau. Mais 273,15. Beleza, agora é só substituir, ó. Então, temperatura em Kelvin é igual a 34 mais 273,15. Deixa eu ver esse 3. Então, a temperatura em Kelvin é igual a 307,15. Prontinho. Aí você vai vir aqui e vai marcar a opção correta, tá certo? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos para o próximo exercício. O próximo exercício diz assim, ó. Lord Kelvin verificou experimentalmente que quando um gás resfriado a quanto o gás foi resfriado? Vamos olhar lá, ó, a 0 graus Celsius, né? Gás resfriado a 0 graus Celsius para 1 grau, menos 1 grau Celsius, por exemplo, perde uma fração igual a 1 sobre 273,15. Raciocinou então que na temperatura de menos 273,15 graus Celsius, a pressão do gás se tornaria nula, ou seja, a energia cinética das partículas do gás seria igual a zero. Kelvin denominou a temperatura de 273,15 de zero absoluto. Identifique a alternativa em que a conversão de unidades é incorreta. Galera, o que você pode fazer nesse exercício aqui, tá? Porque você tem várias opções, então você pode testar as opções, tá certo? Você pode pegar aqui, ó, a opção, a gente sabe, aqui a correta é a letra C. Mas por quê? Porque a gente pegou o teste e jogou. Olha lá, vamos pegar aqui a formulazinha, ó. Celsius é igual a Kelvin, Celsius é igual, vou sair em cima, deixa eu conferir aqui o que está acontecendo. Só um minuto. Tem
um quadro dentro dessa questão, mas a gente faz aqui embaixo, não tem problema. Aqui, acho que vai dar. Então vamos lá, Celsius é igual a Kelvin menos 273,15, né? Então tá, Celsius é quanto que nós colocamos na opção? 26,85. Beleza. Então, é igual a Kelvin menos 273,15. O que eu vou fazer? Passar para cá, vai ficar menos Kelvin é igual a menos 273,15 menos 26,85. É como se fosse uma prova real, né? Então tá tudo negativo. Quem lembra o que a gente faz aqui? A gente multiplica isso aqui por menos 1, né? Tem uma equação aí do primeiro grau. Então vai ficar Kelvin é igual. Então quando eu multiplico, tudo fica positivo aqui, né? 273,15 mais 26,85. Vou colocar aqui bem bonitinho para a gente fazer, não tem problema, né? 15 mais 26,85. Então, quando a gente faz a adição disso aqui, é igual a 300, tá? Então tá. Então a gente vai olhar lá na nossa opção e vai perceber que a resposta correta é a letra C, porque 26,85K é igual a 300. No caso, você poderia testar todas as opções, tá certo? Poderia fazer as conversões aqui, ó, 5 pontinhas, né? 5 pontinhas aí para identificar qual seria a resposta correta, mas aí a gente já tem, tá certo? Então tá, muito obrigado. Essa foi a correção da aula da primeira semana. Já postarei logo a da segunda semana também. Um abraço e valeu!